E eu tinha orado e pedido em oração por todos eles, mas eles dizem, bem, se você simplesmente tocasse e fizesse isto, e eles veem aquelas coisas acontecerem. E isto é certo. A Bíblia diz, põe as mãos sobre os enfermos e os curam. Então, quando você começa a fazer isso, eu tentei isso. Eu os fazia passar rapidamente pela fila, colocava as mãos sobre eles, mas se suas vidas não forem vasculhadas através do Espírito Santo para descobrir se há algo ali, eles não sentem que receberam oração. Aqui está meu secretário, sentado aqui, e coisas que sabe, recebe as cartas. Não está certo? Eles simplesmente acham que não. Agora, aí sou contra uma coisa. E eu creio que talvez pudesse pregar. E não sou um grande pregador, mas se eu pudesse fazer com que as pessoas vissem que elas têm que chegar absolutamente limpas diante de Deus, então eu creio que teria autoridade através de Jesus Cristo, rompendo o poder de qualquer demônio que existe. Quando Pedro e João passaram pela porta chamada Formosa, eles de modo algum perguntaram àquele homem se ele era um crente, ou o que ele era, ou qualquer coisa a respeito. Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te darei. Disse, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Ele o levantou e o segurou até seus artelhos se firmarem, e ele saiu andando. Agora existe algo ali que estou pesquisando, e quero que você ore por mim. Correto, você fará isto, simplesmente orar? Correto, Deus o abençoe. Vire Gênesis 22 agora. Vou ler um pouco para a lição antes do culto de oração. Correto. Vamos começar mais ou menos Vamos só falar sobre isto um pouquinho. Eu lhe direi o que faremos. Eu quero que tome Romanos 4 também. Eu vou ensinar um pouquinho sobre fé. É disso que precisamos muito, não é? Fé não é apenas uma evidência, é a substância. A fé ela mesma é a substância e a evidência das coisas que os sentidos do corpo não declaram. E eu pensei que talvez ensinando isto estimularia sua fé, veja, e levaria a um nível onde Deus possa entrar em você e abençoá-lo. Agora vamos começar a ler mais ou menos no versículo 8 do capítulo 22, trata-se de Abraão, e ele primeiro se chamava Abrão, e então recebeu seu nome de sacerdote, ou seu nome de pai, o qual era Abraão, que significa o pai de nações. Agora ouçam. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Que cena dramática aqui, lá atrás, 1872 anos antes da vinda do Senhor. Deus pronunciando agora, falando, se preparando para fazer uma parábola. E ele, Abraão, era um homem velho, 90 anos de idade, e Sara... Abraão tinha 100 e Sara tinha 90. Isso foi 40 anos depois da menopausa, então a vida nela estava morta, e a vida em Abraão estava morta, um velho naquela idade, e Deus apareceu para ele quando ele tinha 99 e disse, Abraão, anda diante de mim, e se é perfeito. Apenas pense, com 100 anos de idade. E ele lhe disse o que iria acontecer. Disse, todas as nações serão abençoadas em ti, porque eu vou te dar um filho através de Sara. Agora pense, 100 anos de idade. E então a Bíblia diz isso. Abraão, você sabe como ele fez seu sacrifício e fez com que os pássaros ficassem longe daquilo até o sol se pôr. E como a escuridão chegou e o Espírito de Deus desceu e falou com ele, e Abraão creu em Deus. Agora quero tratar do assunto crendo em Deus, ou tomando-o em sua palavra. Agora, Abraão não teve nenhuma grande nuvem de testemunhas como temos hoje, pois Abraão, ele mesmo era um caldeu, embora pai do judeu. Porém, ele era um caldeu da cidade de Ur, e ele foi chamado do meio de seu povo para andar em uma terra estranha. Quão bonito aquilo tipifica a conduta cristã hoje, de que temos que sair do nosso companheirismo com o mundo para andar em uma terra estranha, ou estranha à primeira terra que entramos. E a terra que chamamos hoje é andar no caminho cristão, andar com Cristo, nos separando das coisas do mundo. E ele fez aquilo pela fé, e ele peregrinou em uma terra estranha, nem mesmo sabendo para onde estava indo. A única coisa foi que Deus disse, sai, Abraão, e vai para uma terra. E ele estava procurando uma cidade cujo construtor e artífice era Deus. Agora, se aquilo era o que diríamos na vida natural, seria, eu diria, instinto. Naturalmente se chamaria isso
mas chamamos de liderança do Espírito Santo. Deus o chamou para fora de seu povo, para fora da terra, sua própria terra natal de seu povo. E ele habitou em terras estranhas, professando que ele era peregrino e estrangeiro, procurando uma cidade, à procura de uma cidade. Oh, que coisa! Como aquilo continua vindo através de seus filhos, aquele esforço em procurar uma cidade cujo construtor e artífice é Deus. E Deus o abençoou. Então, quando ele estava bastante velho, ele disse: Agora, Abraão, você andou diante de mim sendo perfeito, e como ele o abençoaria e o multiplicaria. Agora, se olhássemos para o lado natural, ora, seria impossível para ele ter este filho através de Sara, porque todas as fontes de vida haviam secado. Sara, com 90 anos de idade, e Abraão, 100. Ora, se você dissesse isto a um médico hoje, um homem de 100 anos de idade, com sua esposa de 90, que você ia ter um filho? Ora, você sabe o que eles fariam? Eles o trancariam na ala psicopática de um hospital em algum lugar, dizendo: ora, o velho companheiro e a velha senhora não estão muito certos aqui do juízo em algum ponto. Mas não se olha para a circunstância, olha-se para a promessa. If you go to looking, that's the same way about maybe the lady in the wheelchair here, some of you there with cancer. Vem, se você olha... Agora, foi do mesmo modo, talvez com a mulher na cadeira de rodas aqui, ou alguns de vocês aí com câncer. O médico diz: você não pode ficar bom. Agora, se você crê nisso, então você não pode ficar bom. Mas você tem que olhar para uma promessa divina. Um homem de idade chamou para ir à sua casa. Ele disse: Irmão, venha orar pelo meu bebê. Ele está com difteria negra e se alojou no coração. E o cardiograma mostra que o coração realmente bate muito devagar e está desfalecendo. Bem, eles não nos deixaram entrar para orar pelo bebê. Mas quando ele chegou ali, ora, o interno, o médico, não senhor, não senhor, o senhor não pode fazer isso. Tem seus próprios filhos, o senhor não pode fazer isso. Todavia, crendo em Deus, persuadindo. O homem era católico. Disse: agora, ora, se o paciente estivesse morrendo e o padre estivesse aqui para fazer a última cerimônia, você o deixaria entrar? Oh, ele não tem filhos. E agora esta não é a pergunta. Isto é simplesmente tão sagrado como a última cerimônia, veja, da igreja. Muito bem. Finalmente entrando e ajoelhando ao lado do bebê, e simplesmente fiz uma simples pequena oração. Coloquei as mãos sobre o bebê e disse: Senhor Deus dos céus e da terra, quem criou todas as coisas, dá-nos tu o poder divino para romper o poder de Satanás sobre esta vida. No nome de Jesus Cristo, Satanás, saia da criança. Ela viverá. Me virei. Ó Pai, obrigado, Senhor, obrigado. A mãe e os outros começaram a rir e a agir assim. A pequena enfermeira estava contrariada. Ela disse: ora essa, vocês sabem como... Disse: está bem ter fé, mas esse bebê vai morrer. Disse: como podem vocês agirem tão despreocupadamente quanto a isto? Ora, disse, vocês entenderam mal o médico. Disse: o médico disse que o bebê vai morrer. Está inconsciente agora há mais de um dia. Disse: vocês entenderam mal o médico. O velho patriarca disse: não, eu não entendi mal o médico. Disse: eu ouvi o que ele disse. Disse: o bebê vai morrer. Disse: ora, mas veja você. Quando esse cardiograma mostra aquele coração naquela condição, disse: nunca em toda a história jamais se levantou novamente. Disse: tudo bem ter fé, mas... Disse: isto não pode. A fé nada pode fazer agora. Vem. O velho homem com o dedo firme olhou para a enfermeira e disse: a senhora está olhando para esse gráfico. Eu estou olhando para uma promessa divina. O menino até mesmo se casou agora. Correto. Ele ficou deitado daquele jeito por cerca de 24 horas deitado e, de repente, aquele coração começou a bater mais rápido. E aí continuou. Vem. Quando uma promessa divina é feita, Deus está exclusivamente sob juramento e obrigação de cuidar de quaisquer de suas promessas. E Deus vale não mais do que sua palavra. Se aquela palavra não é eficaz, então Deus não é eficaz. Aquele é Deus. Crê você nisto? É Deus. A Bíblia diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E não vale mais do que minha palavra, e você não vale mais do que sua palavra. Se eu tivesse um punhado de trigo que estivesse em minha mão e o colocasse sobre a mesa, ele nunca seria outra coisa a não ser trigo colocado ali. Mas plante aquele trigo no chão e ele produzirá talvez um alqueire de trigo.
Vem, mas o germe da vida está no trigo. Porém, o trigo tem que cair no chão e morrer. Jesus disse, ou Paulo, eu creio, que disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só. Está vendo? Então, isto é Deus, sua palavra. E quando aquela palavra se ancora no coração, se eu apenas pudesse fazer você ver isto, quando aquela palavra se ancora ali, isto produzirá exatamente o que ela disse. Ela fará exatamente, é Deus, tem que ser. Mas se você apenas disser, bem, sei que a palavra está ali. Sim, isto é certo. Eles estão somente colocando as mãos sobre você, sim. Ela estará adormecida, certo? Ele não moverá, porque, eu leio a Bíblia, mas até você ancorar aquilo e disser, sim, Senhor, isto é para mim, então algo vai acontecer. Tem que acontecer. Até aquilo é apenas uma palavra escrita. Isto é certo. Mas uma vez estando ancorada, agora Abraão, ele não olhou para seu corpo, disse, está bem, Senhor, nós teremos o bebê. Poderíamos seguir horas com isto, mas não queremos tomar muito tempo. Agora, ele chega ao ponto que o pequeno Isaac nasce, e aqui ele está saindo depois de recebê-lo, e provavelmente apenas... Abraão tinha provavelmente 120 anos, talvez a esta altura, uns 115, 20 anos de idade. O pequeno Isaac, provavelmente com 15, 18 anos, e Deus disse, agora Abraão, disse, eu quero que você leve este rapaz até a montanha lá em cima e ofereça-o como sacrifício. Agora, após ele tê-lo recebido, lhe prometeu o pai de nação e aqui agora a única semente que ele possuía. Ele disse, leva-o lá em cima e o destrói. Verifique 2 vezes. Oh, que coisa! Vem, agora eu sei que você estava velho e você creu em mim, e eu lhe dei este rapaz, e agora você tem uma ideia aqui agora, a promessa será cumprida porque você tem um rapaz. Mas agora quero que você leve o garoto lá em cima e o mate. Bem agora, e se Abraão dissesse, então, Senhor, veja agora, eu quero perguntar-lhe algo. Eu aqui talvez com 120 anos e eu recebi este rapaz, e a pobre Sara mal consegue sair por aí. Ela está tão velha e ela está toda enrugada e quase totalmente acabada. E aqui estou, um homem idoso, tenho que me apoiar num cajado e andando assim, quase não consigo andar, talvez. E estou tão velho e o rapaz é um jovem aqui. Eu vi o que tu fizeste, mas o que queres tu dizer que tenho que matá-lo? Primeiro, isto dilacerará meu coração. E então... como serei pai das nações e tu vais matá-lo? Mas Abraão não titubeou, disse, sim, Senhor. Ele leva o rapaz, ali vão eles. Ele não sabia como, não era seu dever questionar. Ele obedeceu. A senhora aqui pode dizer, como vão andar? Talvez a senhora esteja aleijada por muito tempo, eu não sei. Talvez outra pessoa diria, bem, o médico me disse que não conseguiria viver, irmão Branham. Eu vou morrer. Não é disso que estamos falando. Esta é a coisa natural. Veja, se você olhar para qualquer coisa dessas, você nunca viverá. Mas você tem que olhar para uma promessa que Deus fez. E esta é a promessa. Veja o que está dentro de você. Isso do lado de fora é pecado. Você sabia disto? Você sabe que seu corpo é pecado? Esta é a razão pela qual não tentamos aperfeiçoar esse corpo. Ele é pecado. Você sabia disto? Ele foi nascido em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras. E aquela alma é da mesma forma até que a alma morra e então nasça novamente de Deus. Então aquela alma não pode morrer. A alma que pecar morrerá, mas aquele que crer em mim tem vida eterna. Então existe uma vida imortal vivendo naquele corpo. Agora isso é como uma corrente vindo do céu, como o âmago do lado de dentro do homem. Agora esta é a parte que é religiosa. Aquilo opera este corpo. Mas antes que este corpo possa alguma vez se tornar perfeito, o Espírito o trará em submissão a Deus. Para formar você, ele lutará todo o tempo constantemente. Paulo disse, nunca conseguiremos mais do que ele. Vem, Paulo disse, quando faço o bem, então o mal está perto de mim. Vejam, e é uma guerra constante, a carne contra o espírito. E aqui vai você olhando para a carne. O médico disse, e eu creio, veja quão pecaminoso.
Então, você não pode servir a Deus. Você tem que colocar de lado os seus sentidos. Deus nunca lhe deu aqueles sentidos para confiar nele com ele. Deus lhe dá seu espírito para confiar em você, confiar nele. Seus sentidos são apenas para entrar em contato. Visão, paladar, tato, olfato e audição. Mas para você, você mesmo, é aquele espírito que vive em você. E quando esse foi restaurado e o velho homem morreu e o novo homem nasceu novamente,